Qual projeto e profissional que mais serviram como referência e inspiração ao longo da sua carreira e por quê? Nossas referências de arquitetura são arquitetos brasileiros, Márcio Kogan, Thiago Bernardes, Paulo Jacobsen, Isaiah Wainfield. São arquitetos que têm em comum um traço puro, de volumetria marcada e expressiva. A gente acredita bastante nesse tipo de arquitetura, de linguagem simples, mas aonde os detalhes funcionais e estéticos são muito importantes e imprescindíveis. Eles projetam uma arquitetura temporal, aonde a gente acredita bastante também e tenta trazer para a linguagem do nosso projeto. Eles usam como matéria-prima a madeira está sempre presente nos projetos deles e é um dos nossos pontos fortes e marcantes do nosso projeto também. A gente gosta bastante de desenhar marcenaria e tem muito carinho pelo uso da madeira nos projetos. Então são arquitetos que a gente está sempre estudando, procurando referência, antenada nos últimos projetos e nas últimas notícias. Qual solução de projeto ou produto que mais impactou a vida de um cliente nos últimos anos? Nós temos um projeto, na verdade foi um dos primeiros projetos da Tres Arquitetura, que foi de uma cliente que tinha acabado de comprar um apartamento pequeno, com muito custo, era o sonho dela, e ela tinha certeza que a contratação de um arquiteto e a condução do projeto por um arquiteto era crucial para desenvolver o espaço com a cara dela, atendendo às necessidades dela e dentro do budget que ela tinha, que era um budget super apertado. Então, para a gente foi um desafio, primeiro porque a gente sempre acreditou que a arquitetura ela é acessível para todos e deve ser acessível para todos, é só uma questão de adequação de material e de prioridades dentro do budget e do gosto do cliente. E esse projeto foi pra gente um desafio, porque a gente teve que ir atrás de soluções de materiais para tentar viabilizar o nosso projeto dentro do budget do cliente. Se você tivesse um post no Instagram que todos os donos de escritórios de interiores do Brasil fossem ver, qual seria a mensagem e por quê? Tem uma frase que eu ouvi na faculdade, na verdade eu não sei quem é o autor, mas é uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que o arquiteto ele é o poeta da forma. E eu acredito muito nessa sensibilidade, nesse lado artista que o arquiteto tem que ter para conseguir captar a essência, a necessidade e o sonho do outro e transformar e concretizar numa reforma, numa casa, num espaço. Então, para mim, essa capacidade do arquiteto, ela é uma arte e que faz com que cada arquiteto seja um artista sensível e que consegue transformar um desenho, um rabisco de um papel, um croquis, num sonho realizado. Qual foi um dos melhores investimentos que você já fez na sua carreira? Eu acho que um dos maiores investimentos que a gente fez no nosso escritório e que a gente continua fazendo é saber ouvir. Parece fácil, mas na verdade é uma tarefa difícil que requer muita energia, muita paciência, muita resiliência. A gente costuma brincar entre nós sócias que, além de arquiteta, a gente é psicóloga. E, na verdade, é um pouco disso, porque a gente precisa saber ouvir os nossos clientes, ouvir os nossos fornecedores, ouvir a nossa equipe e saber ponderar tudo isso, né? A partir do momento que a gente começa um projeto, a gente entra muito na rotina, no dia a dia de cada cliente, a gente conhece as partes mais íntimas da dinâmica de uma família que está fazendo um projeto com a gente. E cabe a nós, na verdade, ser ouvintes e saber relevar na hora que tem que relevar, saber ser firme na hora que tem que ser firme, saber defender o projeto na hora que é necessário. E essa é uma parte da profissão do arquiteto que não aparece muito, né? Um trabalho que ele é um trabalho muito mais interno, que não é palpável. Mas é um trabalho que a gente acredita ser fundamental para o resultado final e para a construção de um bom relacionamento com o cliente. Você tem algum hábito muito particular na hora de desenvolver seu trabalho ou algum produto absurdo que só você gosta de colocar em projetos? Quando chega um projeto novo no escritório, a gente faz questão de lançar o conceito desse projeto, as 3 sócias sempre juntas. E é impressionante como
é enriquecedor fazer essa criação de projeto a 6 mãos. Cada uma tem uma característica e um modo de pensar e de projetar que só agrega e valoriza e enriquece o nosso projeto. Então, sempre que chega um cliente novo, a gente senta com papel manteiga, escalímetro, lapiseira e canetinha. A gente, apesar de ter toda a tecnologia ao nosso lado, ao nosso dispor, a gente ainda gosta de projetar à mão e a gente faz isso à mão. Os projetos nascem sempre de muitos croquis que vão evoluindo e desses croquis depois a gente passa para daí as plantas nos computadores e as imagens em 3D. Mas o desenho à mão livre ainda está muito enraizado na nossa maneira de pensar e de projetar. É muito engraçado como a gente, às vezes, até para falar, precisa desenhar. Para a gente conseguir se expressar, a gente precisa desenhar. Nos últimos 5 anos, qual novo aprendizado, comportamento ou hábito melhorou de maneira mais clara a sua vida profissional? Com certeza, um dos maiores desafios e aprendizados do escritório nos últimos anos foi a formatação da nossa equipe. Quando a gente começou o escritório lá atrás, éramos só nós 3, eu, a Fê e a Nath, e a gente participava de todas as etapas do projeto, do começo ao fim. Nós éramos responsáveis pelo levantamento, pelas reuniões com os clientes, pelas visitas às obras, pelos 3Ds, pelo desenvolvimento de todos os projetos executivos e detalhamentos. E chegou até um determinado momento onde a gente entendeu que pra gente crescer, a gente precisava dar um passo a mais e a gente precisava compartilhar com outras pessoas os nossos projetos, né? Que a gente precisava formatar uma equipe. E a formatação dessa equipe não é uma tarefa fácil, é um desafio, porque a gente precisa estar sempre alinhado com esses profissionais que precisam compartilhar da mesma ética e do mesmo respeito e do mesmo conceito que a gente tem em relação aos nossos clientes e em relação à arquitetura. Qual conselho você daria para um jovem profissional de interiores que está prestes a abrir o próprio escritório? Parece um pouco clichê, mas é construir um bom relacionamento com o seu cliente. A gente acredita muito nisso e a gente prega isso muito no nosso escritório. Existem muitos profissionais bacanas hoje e escritórios de arquitetura que entregam um produto interessante, mas no final das contas, para você chegar nesse resultado final, existe uma longa caminhada e um processo que precisa ser feito em conjunto. E o cliente e o arquiteto, eles precisam estar alinhados, coerentes e fortes nesse relacionamento, porque senão você não consegue entregar um resultado final conforme você esperava e conforme o seu cliente esperava. Então a gente acredita muito que a gente não vende só um projeto de arquitetura. A gente vende sim projetos de arquitetura, mas a gente vende principalmente esse relacionamento, né? Esse relacionamento duradouro e forte. Quais são as principais desvalorizações que você recebe na sua profissão? Eu acho que uma das grandes desvalorizações do arquiteto é quando o cliente não entende o tempo do projeto. A gente recebe constantemente clientes no escritório que precisam de tudo para ontem. Precisam se mudar o quanto antes porque precisam devolver o apartamento que é alugado. Precisam se mudar o quanto antes porque a mulher está grávida e o neném vai nascer. Precisam se mudar o quanto antes porque estão desconfortáveis no lugar onde estão morando. Ou seja, sempre existe um motivo pelo qual os clientes procuram e querem apressar o tempo do projeto. E a gente precisa cada vez mais que as pessoas sejam conscientes de que um projeto, para ele ser bem executado, ele precisa de tempo. As ideias, elas precisam amadurecer, as etapas precisam ser planejadas e o processo do projeto precisa fluir da maneira correta. Vira e mexe, um cliente pergunta: mas não dá para você pular essa etapa? Mas não dá para você diminuir a entrega dessa etapa de 20 dias para 5 dias? E pra gente isso é muito difícil, porque o projeto, para ele poder ser executado, ele precisa ser projetado, né? Então a gente tem etapas de projeto que precisam ser respeitadas. Quando você se sente sobrecarregado ou desfocado, ou sente que está procrastinando, o que faz? Eu acho que o que nos dá energia e nos faz tentar de novo e tentar cada vez ser melhor é olhar para trás e ver o resultado do nosso trabalho,
né? É pegar as fotos de um antes e depois de uma reforma, de um apartamento, um terreno vazio onde nasceu uma casa, a gente poder conversar com os nossos clientes e ouvir deles o quanto o nosso trabalho melhorou a qualidade de vida, fez com que eles pudessem aproveitar melhor a família, com que eles se sentissem mais felizes, mais acolhidos, mais conectados com o espaço onde eles vivem. A gente acredita muito que esse seja o verdadeiro propósito da arquitetura, né? E quando a gente olha o resultado, né? Quando a gente consegue ver um projeto como ele era antes e como ele ficou depois, a gente consegue realmente entender o que aquilo impactou na vida da pessoa que está morando nessa casa. E é isso que nos traz felicidade, né? E que nos mantém acesa a chama para querer continuar projetando e querer continuar mudando a vida das pessoas para melhor. Na sua jornada profissional, você melhorou a sua capacidade de dizer não? Eu acho que essa pergunta sobre a capacidade de dizer não está bastante relacionada aos clientes e aos projetos. A gente precisou passar por algumas experiências não tão agradáveis e na pele mesmo, para entender a importância de se posicionar e de dizer não nos momentos certos, né? A gente sempre busca ter um equilíbrio entre o respeito e a flexibilidade que precisa existir em relação à opinião do cliente, porque afinal de contas é ele que vai usar aquele espaço, que vai utilizar aquele espaço, em contraponto com a defesa do projeto, né? Com a defesa daquilo que a gente acredita ser adequado para aquele cliente, para aquele projeto naquele momento. É uma balança difícil de equilibrar, mas toda vez que a gente, às vezes, flexibiliza um pouco mais para o cliente, no final, quando está tudo pronto, o cliente fala, putz, a gente realmente devia ter ouvido vocês, a gente devia ter seguido aquilo que vocês tinham projetado a princípio, a gente tem a certeza da importância do não. Durante a graduação, qual trabalho você mais gostou de fazer? Se você pudesse fazer o seu projeto final do curso amanhã, você mudaria alguma coisa? O trabalho que eu mais gostei de fazer na faculdade foi o TFG, meu trabalho final de graduação. A gente entra muito jovem na faculdade, né? Muito imaturo. E eu acho que depois de 5 anos, eu consegui ter mais clareza e mais consciência do que era a arquitetura para mim e do que seria a minha vida profissional dali para frente. E eu acho que isso refletiu muito no meu trabalho final de graduação. Foi um trabalho de 2 semestres, de um ano inteiro, onde eu realmente me dediquei, pesquisei, trabalhei, me debrucei. Eu fiz na época o desenvolvimento de um centro de educação. É um tema pelo qual eu me interesso muito. Eu acho que eu não mudaria o tema do meu trabalho, mas com certeza o resultado seria outro, né? Eu acho que a nossa experiência pessoal e profissional agrega muito e faz com que a gente mude muito os nossos conceitos iniciais da faculdade e com certeza eu acho que o trabalho seria diferente.